Satsang 4. 7 de julho de 2019. Bem, acabou. Quem fala, quem pergunta? Vá em frente, espere, estamos ouvindo. Irmã, então diga-nos o que fizemos ontem como um exercício, é para abrir. Você não fez nada, você. Risos. Irmã, nós não fizemos nada. Então você fez o exercício. O que você fez? Não, ontem à noite nós tivemos, se você quiser, nós fomos para este estágio particular, que não é mais simplesmente uma ressonância ágape, ou rede ágape, eu simplesmente induzi o fogo do Sagrado Coração. Bem, todos vocês sentiram isso, é muito forte. Hoje, e como venho dizendo há alguns meses, como outro somos nós totalmente, não há limite para essa possibilidade de viver um no outro, e bem, quando eu faço o fogo do Sagrado Coração, é claro, outra coisa que acontece que a rede de ressonância ágape, e o que você sentiu ontem, na maior parte, creio eu, é o fogo do Sagrado Coração. Isso quer dizer que é o estado em que se está quando se é realmente livre, totalmente, essa radiação é permanente. Então é a informação do tempo zero, é o fogo do Sagrado Coração e, quanto mais os dias realmente passam, mais a ação. Assim, para o fogo do Sagrado Coração, não é a postura Faame ou quando você diz ágape, Faame assim, lembre-se, são as mãos colocadas paralelas umas às outras, que emolduram o brilho do coração. E quando suas mãos estão colocadas assim, não estamos muito longe do gesto que foi feito, é claro, na hora daqueles que já estavam seguindo o AD em 2009, quando dissemos: eu acolho a luz de Cristo em unidade e verdade. Aí não estamos mais na recepção, estamos em ressonância, na emissão-recepção simultânea, o que explica porque, a partir do momento em que uma irmã ou um irmão é liberado, tem a mesma capacidade do que o que fiz ontem, isto é, desencadear este fogo do Sagrado Coração no outro. Então, ou é uma experiência, isto é, você vive e sente o que está acontecendo no nível do sentimento e da percepção, e muitas vezes, fica assim, ou seja, que não desaparece mais, e você está neste momento nesta radiação permanente, que é independente de suas emoções, seus pensamentos, suas ideias, seu humor, ou algumas circunstâncias energéticas ou vibratórias. Então, quando você chega lá, só consegue ver um relaxamento completo de tudo o que faz a pessoa, e uma disponibilidade que é permanente, no tempo zero. Por isso é mais do que tínhamos explicado em relação ao duplo toro, ou ao ritmo de 3 tempos do coração, ou à absorção de essências, de modo que este é realmente o coração de Tetractis hexaedro, que é um coração de eternidade ou coração de diamante, que tem essa estrutura particular, que é implantada na manifestação. O que era impossível, é claro antes, e o que você sentiu ontem, os dois, é o que acontece quando você está constantemente nesse estado. Ou seja, você só pode ver esses 24 raios saindo o tempo todo, é claro, colocando você nessa felicidade total, o que quer que você pense sobre isso, o que quer que você diga, isto é, para dizer que há um desacoplamento neste momento total, entre tudo que é a vida da pessoa, e a vida do coração, se é que posso dizer, que se manifesta através da pessoa, e que nunca pode desaparecer. Quando você está lá, nunca há o menor problema, a menor dúvida, você está no que é chamado de estado natural, mas permanentemente, sem qualquer esforço e sem qualquer intenção particular. Então é um momento de ruptura completa, de mudança de equilíbrio, que se traduz em, sim, a melhor palavra que podemos encontrar é uma felicidade, ou seja, não há um êxtase onde você sente coisas em todos os lugares, não há nada, não há visão, não há energia, não há vibração, existe essa permanência que está aí. Isso é o que chamei de amor indescritível, porque é a realidade. Então o objetivo de ontem era fazer você viver esse estado. Claro que, na maior parte da primeira vez, não permanece permanente, é flutuante, mas em algum momento será permanente. Se você sentiu isso ontem, você está certo de que em pouco tempo, então, novamente, isso varia dependendo do caso, mas muito rapidamente, ele assumirá todo o resto.
Isso põe fim a qualquer flutuação, então há um estado de permanência e imobilidade, seja o que for que o personagem faça, seja o que for que ele faça, onde o que você sentiu ontem, é permanente. Isto é, não há dor no ponto central do coração, há de vez em quando pressões sobre os chakras da alma e do espírito, ou sobre o nono corpo, mas você está na emanação natural e espontânea do coração. É isso. E ali, é claro, tudo é radical e definitivamente transformado, onde não há nada da pessoa, seja lá o que ela diz, que possa interferir, limitar ou modificar essa permanência do estado de ágape. Todos vocês sentiram o que aconteceu ontem à noite. Nós conversamos sobre isso. Irmãos e irmãs, muita doçura também, o calor, mas nas mãos também. É claro que quando você coloca em suas mãos assim, claro que ressoará de mão em mão, e é essa ressonância de mão em mão que pode, portanto, promover a emanação do Sagrado Coração, ou Coração Glorioso, você chame como quiser, porque esse termo foi tomado, quando é dito fogo do Sagrado Coração, ou fogo do Coração Sagrado, nós estamos realmente no que é chamado Coração Glorioso, que é um coração de Cristo, simplesmente. Então, nós somos a verdade, o caminho e a vida, mas com uma permanência que nada pode perturbar, nem emoções, nem pensamentos, nem qualquer evento. Você pode ver como você continua, não importa o que aconteça na tela do personagem, seja um aborrecimento, um evento de qualquer tipo, você só pode notar a permanência dessa felicidade. Irmã, bem, existe uma forma de assentamento na verdade, uma forma de assentamento e posicionamento. Sim, é imutável, é sólido como uma rocha, é aquilo que torna possível ser transparente na totalidade e deixar tudo passar. Irmã, é isso. E que você não pode duvidar, ou seja, quando você a vive, você só pode notar as inúmeras implicações em relação ao funcionamento do indivíduo, e é claro que você se sente em constante equilíbrio, se eu posso dizer. Irmã, é isso. Mas é um equilíbrio que não é procurado, não requer visão, nenhuma intenção, mas era o que se chamava na época o estado de graça. Mas neste estado de graça, ainda uma vez que você perceba, independentemente das mudanças internas, por esta espontaneidade para receber o outro que é permanente. Você não pode enganar com isso. Irmã, nós nem precisamos pensar, de fato, já que é, o que surge é lá então, e é perfeito, e é isso. Certo. Então foi o que fizemos ontem à noite. Então eu te lembro que você mesma, sozinha, como um grande, é a continuação lógica da ressonância ágape, rede de ressonância ágape, não é mais o duplo toro que ainda é um movimento, mas um movimento que vos rodeia à esquerda, que vai da frente para trás, e da parte de trás do que riste para a direita, em direção ao coração. E no ritmo de 3 tempos, o mesmo, há uma noção de respiração com este ritmo cardíaco em 2 tempos, que é substituído pelo ritmo a 3 tempos, mas no fogo do Sagrado Coração, a diferença é que é justamente como esta radiação é permanente, não há movimento. É um estado natural, não há deslocamento, assim como da consciência, como da energia, não há vibração no sentido do fogo vibral, é a conclusão do fogo ígneo, o que é chamado coração glorioso, que é muito mais do que o coração ascendente ou a coroa radiante do coração, é um estado natural. Quando você está nesse estado, o que quer que aconteça com esse corpo, independentemente da dor ou sofrimento, você é totalmente independente do que o personagem está passando. Então você se encontrou. Não há nada mais que seu personagem possa dizer, mesmo nas coisas habituais da vida, o que pode levá-lo a perder isso. Mesmo ágape, ou quando você sente as coroas ou chakra do coração, e você pode ver que ele flutua. Há dias em que está lá, não está lá, é mais ou menos forte, está mais ou menos presente. Mas no fogo do Sagrado Coração, é imutável. Ou seja, uma vez implantado, em um dado momento, há uma permanência que se estabelece, e você suspeita que os efeitos sobre o que resta do personagem são imediatos. Isso quer dizer que o menor alívio que pode ser tomado por hábitos, uma emoção que passa, um temperamento que é remanifestado de acordo com seu signo astrológico, não pode durar.
E nesse momento, é claro, você só pode observar esse equilíbrio permanente, sem movimento, que é o estado natural. O estado natural é que, isto é a consciência de que você se manifesta quando há essa percepção, quando há essa emanação permanente, que é exatamente o que pode viver um arcanjo, uma estrela, é a mesma coisa, não há diferença. Claro que as consequências na vida são inumeráveis, em todos os níveis. E você só pode ver isso. Outra questão, sempre no fogo do Sagrado Coração, se você quiser, no que você viveu ontem e no que corresponde. Espere, lá o microfone está lá, não ouvimos nada e eu também. Irmã, pode então induzir mudanças comportamentais. Isso muda radicalmente o comportamento. Isso muda radicalmente, esse é o objetivo. No estado natural, não há sinais astrológicos que sustentam, não há feminino, masculino que se mantenha, nem sagrado nem natural. Você se junta ao que foi chamado na época andrógeno primordial, enquanto está em uma forma. E o que estou dizendo para você, esse estado é o estado natural em todas as dimensões livres, é claro. Mas também termina as dimensões, já que estamos na dimensão mais densa e somos a recapitulação de todos os sonhos. De fato, a fragmentação e o confinamento que experimentamos na Terra, quando termina, a informação do tempo zero, ou das boas novas, ou do fogo do Sagrado Coração, é difundida para toda a criação. E o fato de que existem, nós diremos um número, tão bom, eu te darei os detalhes, 144 mil ou milhões, não importa, nós somos milhões. Quando estamos neste estado, você pode imaginar que, quanto mais nós vivemos, mais a ilusão se destrói, o que explica a concordância entre o que sempre foi dito. Quanto mais o caos do mundo cresce, mais nós seremos alegria e leveza. Não é uma satisfação mórbida ver o mundo se destruir, mas sim viver a verdade independentemente da forma. Essa é a grande alegria, o grande silêncio, como Christiane Singer poderia expressá-la no final de sua vida, é que você percebe que mesmo que esse corpo desapareça, mesmo que seu indivíduo desapareça, é a criação em todas as dissoluções, o que vai ser o caso, e bem nesse momento você permanece neste eu eterno, que nunca se moveu, que nunca nasceu, que nunca morreu, e que nunca experimentou a criação. Este é o resultado do que eu digo para você, quando digo, somos todos Abba. E há apenas um Abba, não sou eu, somos todos nós. Não só nesta dimensão, mas em todas as dimensões. Quer dizer, é o ligante, nós sempre dizemos que o amor é o próprio substrato da criação, mesmo que seja invisível, e quando você se torna o substrato da criação, você não pode mais ser limitado a um quadro de referência, dimensional ou até mesmo a um indivíduo, e este é um milagre presente na Terra. Você é realmente e concretamente toda a criação. Isto é o que Nisargadatta diz, a única diferença entre você e eu, quando ele estava vivo, é que eu sei que eu sou Deus, e você ainda não sabe disso. Lá, agora, é hora de todos saberem que são as boas novas. E você só pode ver a iluminação de sua vida, deste corpo. Ou seja, não há mais nenhuma doença possível, tudo é resolvido de forma extremamente rápida e totalmente sozinho. É a inteligência da luz que está em ação e não o entendimento em si, nem mesmo a experiência vivida. É independente de você, no entanto, é o que você é. E lá, não pode haver separação, não pode haver mais sofrimento, não pode haver mais dor, como eu disse, a felicidade é constante, o que quer que você pense, e o que quer que você faça. E novamente, não é uma vibração. Ele será traduzido quando este processo de ressurreição for finalizado, pelos sintomas atuais neste momento, que são um tipo de tremor interno. Não é uma vibração. É todo o corpo, especialmente quando você está descansando ou imóvel, sentado assim, todo o corpo, neste tremor extremamente fino, correndo por todo o corpo. É a dissolução do sonho, portanto do corpo, pois é um sonho. Este é o paraíso branco, estabelecido permanentemente, individualmente, e que compete, é claro, porque tem sido repetido, que nós somos o evento, e que todo o resto é apenas a consequência da vivência de ágape.
Ágape espontaneamente põe fim aos sonhos, crenças, forma e dimensões e, assim, retorna a esse estado natural que antecede a criação, e que foi chamado Abba, e que todos redescobrem. Outra questão, sobre isso ou alguma outra coisa agora? Espere, o microfone está escutando. Irmão, sim, é isso. Não seria, para a rede de ressonância Ágape. É necessário nomear, por isso é no mínimo 3 pessoas. Sim, fogo do Sagrado Coração, está tudo sozinho. 2, 3, 100, 1000 e todo o planeta. É a diferença. Ressonância Ágape é realmente entre 2 indivíduos, onde há ainda a percepção de que existe você e o outro. Começou com a absorção de essências, que desencadearam a ressonância de Ágape, e depois da ressonância da rede Ágape, que culmina no final, para este fogo do Sagrado Coração. Assim, as diferenças de percepções, o nível de vibrações que são postas em movimento, mas o objetivo é bem mais do que o touro ou o chakra do coração, ou a coroa ascensional, é passado, tenho nomeado como uma emanação natural do coração, o que tenho chamado de estado natural ou absoluto. Na verdade, é o momento em que você viajou por todos os caminhos. Nós vamos dizer aqui sobre este mundo. É o momento em que você passou por muitas coisas na espiritualidade, na consciência, onde você esteve interessado em muitas coisas que permitiram que você, finalmente, entendesse que não havia nada a percorrer, que bastava estar lá, totalmente lá, ou seja, o que é chamado um momento presente, aqui e agora. E hoje é muito fácil, como não há mais anomalia primária, que a informação tenha sido propagada em todas as direções, não importa qual. Mais uma vez não há pré-requisitos, vive-o, pode viver e vive-o, e mesmo que não sinta nada, a distância é colocada por nós mesmos, como já dissemos, por hábitos, por emoções, quaisquer que sejam, porque que as emoções congelarão sistematicamente essa radiação. Então você só pode ver em sua vida que não há mais emoções ou há cada vez menos, ou se elas chegam, são apenas muito pontuais, isto é, dizer que elas não trazem nenhuma consequência no nível do corpo ou da consciência, e você só pode notar isso. Ou seja, nesse momento, há uma realidade de desacoplamento em relação ao corpo. Quando digo deixar seu corpo sozinho, aquele que é capaz, realmente, de deixá-lo em paz, o que ele verá, que seu corpo será curado por si mesmo. Não há necessidade de nada, e é assim que tudo acontece nos caprichos da vida. Por exemplo, você tem um dodói, em vez de durar um mês, durará um dia. Tudo se resolve. Essa é a inteligência da luz. Este é um momento em que não se precisa mais cuidar do corpo. Se você quiser, é como coisas automáticas, por exemplo caminhar, aprender a andar, depois você não pensa mais em andar quando anda, é feito sozinho. E aqui a harmonia se restabelece. Este é um momento em que você não precisa mais procurar uma resposta para um desequilíbrio, seja ele qual for, no nível do corpo, do pensamento, das emoções, mas onde você pode apenas notar que tudo que se destacou, projeção, dificuldade, não podem mais simplesmente existir. E é algo permanente. Por isso, põe fim ao sofrimento, às doenças e às doenças genéticas, mas, mais uma vez, não é o resultado de uma técnica ou de uma ação. Então há um verdadeiro desacoplamento entre o corpo e o que você é, e seu corpo banhado na luz, que você encontrou, pelas partículas adamantinas, o corpo de eternidade, e o que você é, você só pode notar que tudo é resolutivo, que nada pode trazer alívio, que não pode haver mudança de humor, flutuação de humor, que tudo que faz seu temperamento, seu comportamento, sua pessoa, sua vida, sua história, é claro, está aqui, mas não coloque mais nenhum problema com o que quer que seja, ou com você mesmo. É realmente essa noção de imutabilidade e permanência. De fato, mais uma vez, quando você vive, você só pode perceber, você só pode reconhecê-lo, e essa é a felicidade. É muito mais do que alegria nua, ou amor no ágape, é o estado natural, isto é que neste momento não há necessidade de especificar ágape, fame ou entrar em forma, isso é o que eu chamo de radiação que é constante, e isso não depende de você.
Naquele momento, é claro, quando você carrega essa emanação e radiação do tempo zero aqui na matéria, como eu disse, os irmãos e irmãs que se conectam a você, eles são curados instantaneamente, mesmo que eles não perguntem nada. Se eles aceitam esse reconhecimento, que não é reconhecimento externo, mas se eles aceitam o Abba, eles se encontram Abba, é tão simples quanto isso. Então, é claro, qualquer um que recusa as palavras ágape não entendeu que era tudo menos uma palavra ou uma definição, assim como aqueles que rejeitam Abba não entendiam o que eles eram. E isso é imparável. Ou seja, se você negar que você é Abba, bem, você está com dor, e será mais e mais assim. Ou é o estado natural, isto é, a permanência do fogo do Sagrado Coração, ou você descobrirá que todo o alívio, os sofrimentos, os interrogatórios, os estados emocionais, os estados de humor, vão te bater com força até você deixar ir. É por isso que falamos sobre amor ou sofrimento. Tudo que você mantém você, mesmo inconscientemente, o que significa que tudo que vai se manifestar em um nível pessoal, você não precisa procurar por causas externas, mesmo se houver um executor, mesmo se houver mosquitos, a única causa é você. Não há mais nada fora de você, é o momento em que você percebe e vive concretamente, e embora todos os outros sejam você, real e concretamente. Então você não pode mais estar em sua vida, você é a vida, como foi dito, o caminho, a verdade e a vida, e você vê aquela felicidade que é permanente. Mas para isso, já devemos aceitar que tudo o que se manifesta vem de nós. Enquanto você está procurando por uma causa, você faz a trilogia infernal, trabalho vítima carrasco salvador. Assim que você deixa de procurar uma causa, entende que é a causa de tudo que aparece na tela de sua consciência, mesmo do mundo, não apenas de suas feridas ou doenças. Então, não há outra pessoa além de você. Quando você diz que existe somente você, é a verdade estrita, e liberta você de qualquer resíduo que diremos de apego ao corpo, porque mesmo se nós repetíssemos, eu não sou este corpo. Veja, mesmo na linguagem cotidiana, como nos referimos constantemente como nosso corpo. Então não é um princípio, ou um conceito de refutação como Bidi havia explicado em 2012, que foi um primeiro passo, mas é realmente a experiência direta que você não é esse corpo, sem questionamentos. Então, nada que possa se manifestar dentro do efêmero deste corpo, mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, não lhe diz respeito. Isto é, quer dizer que você é como um louco. Pense que os loucos não têm doenças orgânicas, na maioria das vezes, exceto em certas patologias. Falo do verdadeiro louco, dos estados dissociativos. Não falo da loucura comum ou da expressão trivial ele é louco. A verdadeira loucura é aquela que não tem conexão com o real e seu corpo, mas não é na imprecisão, é simplesmente no ponto zero. Quando você solta, quando eu digo que quando você deixa o seu corpo sozinho, isso só pode dar certo, é a verdade estrita, isto é, que hoje qualquer manifestação mórbida seja o que for, vem somente de você, isto é, inconscientemente, ou conscientemente, não importa, você não aceitou a verdade na sua totalidade. Se você é a verdade completa, se aceitar o desconhecido que se torna conhecido por essa emanação, não poderá mais ser afetado por nada. Isso é o que leva a esse tipo de imutabilidade e felicidade, que são conjugadas e que não podem deixar dúvidas. O que quer que você experimente, dentro do caráter, de qualquer natureza, nunca leva, nunca mais, consciência. Você está na consciência, ou na morada da paz suprema, sem ter necessidade de se deitar, meditar, alinhar-se ou deixar a consciência nua. Você está na sua humanidade mais simples, nessa total simplicidade, e só consegue ver os efeitos do que está acontecendo. Isso também significa que, a partir do momento em que você diz, eu não estou lá, ou ainda não vivo, são vocês que se afastam. Não há outra falha senão você, não há outro responsável que você, não há ninguém. Contanto que você considere que há um carrasco ou um bandido, ou circunstâncias que não combinam com você na vida, devemos aceitar a partir de agora que isso depende apenas de você, mas não do que o personagem que é quem diz. Eu não vivo, essa é a pessoa.
Mas isso é o que acaba com a ideia, mas desta vez de uma forma definitiva, a ideia de ser uma pessoa. E, como eu disse, liberdade total, interna e externa. Liberdade em relação aos próprios pensamentos, liberdade dos próprios sentimentos, liberdade das próprias ideias ou percepções do corpo. Você é totalmente livre. Espere, porque aqui não vamos ouvir nada, nem eu nem ele. Irmão. Então, nós podemos fazer pequenas sessões de aqui, um quarto de hora, assim, completamente. Mas, novamente, lembre-se que a postura com as mãos colocadas paralelas umas às outras na frente da caixa torácica, é uma postura energética, é uma ressonância do corpo, mas é aqui aproximar-se-á da possibilidade de viver esta permanência do fogo do Sagrado Coração. Enquanto o fogo do Sagrado Coração é o resultado do cuidado, ressonância, ágape, rede de ressonância ágape, intenção, você não está livre, mas você teve que passar por isso no começo. A liberdade é precisamente quando não há mais intenção de nada. É o estado de graça permanente. Na verdade, este gesto onde se coloca as mãos paralelas uma à outra na frente do chakra do coração, à frente, são a postura, vamos dizer, energética, que tem o maior potencial de fazê-lo entrar nesse fogo do Sagrado Coração. Mas lembre-se que hoje, qualquer irmão que viva isso, pode contaminar toda a Terra e a criação na totalidade. Este é o caso na verdade. Assim, quanto mais formos, além do fenômenos de ressonância ágape, rede de ressonância ágape, mais vamos voltar para a espontaneidade do coração, o que está acontecendo, especialmente neste período que anunciou o Pahami. Bem, você vê o que está acontecendo na Terra desde o dia 2, entre os dias 2 e 18, julho de 2019. E quanto mais pudermos vivê-lo, é claro, mais as boas novas do tempo zero se tornarão acessíveis, mesmo sem entender o que está acontecendo, vai para todos os irmãos. Isto é o que eu expliquei. Hoje você tem irmãos e irmãs que vivem essa felicidade, sem ter passado pelas vibrações, pelas dimensões, pela outras dimensões, por uma técnica, por um yoga ou por uma pesquisa. Eles não procuraram por nada, e hoje, é claro, aqueles que nunca procuraram por nada em suas vidas e que permaneceram em sua humanidade mais simples, com uma vida simples, sem pesquisa, sem ganância, sem necessidade, posse, na maioria das vezes, sofrimento, porque eram pessoas que estavam limitadas na possibilidade de realizar suas vidas. Não era um castigo, era torná-las disponíveis para este momento. É por isso que os últimos são os primeiros, e hoje há muito mais irmãos e irmãs que não procuraram nada em suas vidas, seja qual for a idade, que o vivem, que todos aqueles que estiveram nas vibrações, nas energias, nas visões e outros. E isso assinala que o estado natural é encontrado. A informação está disponível, e mais pessoas estão vivendo isso. Mas você encontrará mais facilmente esse tipo de irmãos e irmãs na vida cotidiana, do que em lugares de reuniões ou qualquer outra coisa. Eu tenho alguns na minha família, é claro, ou amigos, que nunca tiveram a menor busca, o menor sentimento, a menor percepção, o menor questionamento, que de um dia para o outro se encontram totalmente livres. De fato, o fogo do Sagrado Coração, eu disse, não há pré-requisito, mas ainda assim, não há energia, vibração ou outros pré-requisitos ou história, mas este é um momento em que realmente você percebe o sacrifício de sua vida. Claro, aqueles que estiveram na simplicidade, na humildade em sua vida mais simples e mais material, sem cuidar de nada, mas que eram pessoas boas, estão vivendo com muito mais aliviar que nós. Lembre-se de que a pesquisa, como disse Bidin, mesmo que fosse uma ajuda, e espiritualidade também, em um ponto se torna um obstáculo. É certamente a coisa mais difícil de aceitar. Para entender que não há nada para fazer, nada para perguntar, nada para entender e nada para fazer é realmente a chave. Mas, não podemos parar alguém que tem procurado toda a sua vida, porque na verdade, existem franjas de interferência. Há o sentimento, as percepções, as vibrações, as energias que, num dado momento, como eu disse, são um freio e bloqueiam o acesso à consciência. A própria consciência bloqueia o acesso à consciência, e que não há como entendi-la.
Só pode resultar da experiência. Portanto, é por isso que falamos do sacrifício, no tempo de Anael, da entrega à luz, da verdade relativa e absoluta. Todos estes foram aspectos pedagógicos que encontram sua solução hoje. É como quando você relê o diálogo com o anjo, como eu disse, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, onde a realidade das palavras escritas, hoje é óbvia, enquanto que antes de todos aqueles que leem diálogos com o anjo, eles disseram: sim, é fantástico, é o meu livro de cabeceira, é extraordinário, sim, mas não é para tudo o que eles viveram, tudo que é escrito. Mas, novamente, este é um momento em que tudo é luz e tudo pode ser apenas luz. Não há nada que possa dar origem a alívio. Você não é mais treinado, por exemplo, para contar seu passado, suas histórias, suas experiências. É o momento em que o silêncio, o grande silêncio, a grande alegria não precisam mais ser traduzidos senão por sua mera presença. Não há nada para justificar. Você nunca confia no passado, na sua história, uma vez que ela não existe mais, mesmo que você a tenha na memória. Mas também não há mais projeção possível. Sim. Irmão, de fato, há um antagonismo que é o seguinte: é que, como você diz, não há referência, há mais história, há mais passado e ao mesmo tempo tudo já está cumprido. Sim. Irmão, nós já vivemos de fato, veja você. Sim, claro. Irmão, então, de fato, existem esses dois aspectos, é o momento em que você descobre que você realmente viveu tudo. Irmão, é isso. Mas sem ter que repetir o filme em um loop. O rebobinar, como eu disse, está acabado. O alfa para se juntar ao ômega. Você só pode viver o que a vida lhe oferece. Você não procura nada em todos os níveis e você não pode fazer o contrário, mesmo que você queira fazer o contrário, isso não é possível. Você só pode receber, como dizem, tudo que se apresenta sem qualquer diferença. Ah! Claro que, para o ego, é impensável. Para o personagem, é impensável. No entanto, é a verdade que é vivida hoje. Mais uma vez, é mais do que uma satisfação ou uma gratificação. É por isso que é chamado de estado natural. É quando você vive que você não tem nada para procurar, nada. De fato, o que você poderia nomear sua vida se torna uma total e total simplicidade. Aconteça o que acontecer. É exatamente com essas palavras que hoje Teresa poderia descrever em A História de uma Alma, que é chamado caminho da infância, que é um caminho real. É o caminho da humildade total. Lembro-lhe que um dos maiores taumaturgistas do planeta, Mestre Felipe, ainda tínhamos alguns cachimbos dele. Durante sua vida foi um milagre permanente, e quando perguntado como ele fez, ele disse: é porque eu sou o menor dentre vocês. Ele estava absolutamente certo. Se você não aceita ser nada, você não pode ser tudo, e você não pode ser parabenizado, isto é, em algum lugar, inconscientemente, conscientemente e na maioria das vezes é subconsciente, é na borda, ainda há um desejo oculto de individualidade e ainda existe alguma fragmentação na própria pessoa, mas também na consciência. Então o estado de felicidade, o estado natural, é o fim da fragmentação, é o fim da ilusão, da criação, da ilusão da consciência que é uma doença, e aí você não pode mais ser enganado por nada. É realmente a maior de todas as facilidades. Tudo é graça, tudo é luz. Tudo que é viver em sua vida é vivido sem questionamentos, e é o único momento em que você pode se sentir realmente completo e inteiro. Tudo o mais está apenas passando. Claro, para aqueles que sentem energias, tem traduções. Isso não significa que as vibrações parem. Quando digo que é o fim da vibração, significa simplesmente que a consciência encontrou sua origem e aceitou sua origem. Isto é, aquilo que o ego ou orgulho supostamente chama de nada, vazio. Você não está mais em um indivíduo, mesmo se você vive em um corpo, você não é mais todos os outros, você é realmente o que é entre cada um, isto é, o próprio substrato da criação, Deus amor, sabedoria. Tudo que você quer ainda são palavras, mas é realmente uma experiência. E isso, nada pode ser dito. Bem, tento traduzi-lo com palavras, mas, desde que não seja vivido, é incompreensível. E mais uma vez, é um estado de facilidade e simplicidade. Não é complicado.
Isto é, quando há algo que se manifesta em você e parece complicado para você, bem, não é a verdade. Sim, Dorothea. Irmã. Ontem, durante a sessão, ontem à noite assim, eu experimentei muito bem o que você chama de substrato que veio a mim sob o nome de material. O amor era o material de tudo de fato, tudo na base, mesmo antes de tudo existir, esse potencial e também uma espécie de assim, o campo para muito, muito amplificado. Normalmente, tenho bastante dentro de mim onde ao redor, mas tive a impressão de não mais ter um contorno. Eu não sabia se estava dentro ou fora. Sim, não há mais um limite entre o interior e o exterior. Irmã, por outro lado, não há luz. Era preto e então você pode se comunicar, desse lado, não era longe também, era. O que você experimentou durante o fogo do coração sagrado é um estado que quando é permanente, você não pode fazer mais diferença entre o que é chamado de dentro e de fora, porque há mais dentro e fora. Tudo é real e concretamente, e você viveu, real e concretamente, o tempo zero, não como experiência, mas como instalação de algo, e essa percepção que você teve ontem, durante o fogo do Sagrado Coração, durante esta experiência de fogo do Sagrado Coração ontem à noite, você vive permanentemente, isto é, você só pode ver que ainda está lá, e nada que pertence ao personagem, à história, às emoções, o seu temperamento, a sua constituição não podem mudar. E, claro, você duvida que isso acarreta uma leveza que não pode ser comparada a nada. Não é nem mesmo uma noção de equilíbrio ou falta de sentimento, já que você pode sentir tudo e não sentir nada ao mesmo tempo. E é justamente essa associação de sentimento total e falta de sentimento, é difícil de explicar, que combinam, que te liberta. É o momento em que você realmente vive, que não há mais interior do que exterior, que não há mais você do que o outro. É a passagem da unidade para zero, para a felicidade que Mananda Moim expressou magistralmente, através de sua vida, através de sua experiência, e através do que ela pode nos dizer nas canalizações. E nesse momento, quando se fala de liberdade, não é uma palavra vazia. Isto é, esta liberdade é acompanhada por essa leveza que é permanente e contínua. Sim. Irmã, eu queria saber, na verdade, se nós, porque eu tenho muitas emoções sempre, eu sempre fui muito sensível e lá, eu sinto que sai, eu estou sempre com frio, eu ainda tenho arrepios, e eu queria saber se estava tudo bem. Enquanto você mantiver sua história, sua pessoa e sua vida de qualquer maneira, você não será capaz de testemunhar o desaparecimento dessas emoções. Foi você quem gerou sua própria história, sua própria vida, seu próprio mundo. Contanto que você não aceite que você não é sua vida em todos os níveis, isto é, tudo que é trazido de volta para o ego, ou para a pessoa em tudo que acontece, não é livre. Então, há apenas o momento em que esse sofrimento emocional será tal que você não será capaz de contê-lo, e ele sairá, mas não antes. E, mais uma vez, foi dito, foi repetido novamente ontem por Bidin, por Oma. Amar ou sofrer sim, não é um castigo, é simplesmente, quando você está cansado de viver esses estados emocionais, quando está cansado de ter, para outros, estados mentais ou perguntas. Estou lá? Eu não estou lá. Onde eu estou? Eu não estou lá. Ou sofrer, ou ter doenças, ou ter pressões ou outros. Quando você estiver cansado de você mesmo, em algum momento, você abrirá mão de você mesmo. Mas você não pode abrir mão de você mesmo, desde que seja um estado natural, a sua pessoa de nada lhe serve. Agora essas emoções, essas experiências, essas dores, esses sofrimentos, para aqueles que as vivem, estão aí apenas para libertá-lo. Quando você está cansado de ter emoções, quando está realmente farto de estar deprimido, e você para de falar, eu não posso evitar. Não sou eu, é o outro, são meus genes, é minha vida e tudo, você estará livre. Irmã, sim, tudo bem, mas ainda vou perguntar. Eu dormi bem, de repente, no meio da noite, eu comecei a tremer, com frio, mas eu queria saber, é devido a, ou isso é minha doença? Mas é devido, irmã, para isso ou para minha doença?
Esta é a doença hereditária, claro que você sabe, mas que também, mesmo para uma doença hereditária transmitida pelos pais, para o qual, a priori, você não é nada, existe apenas para permitir que você se canse dessa doença. Você vê, quando você realmente tem uma percepção de um acesso total. Lembre-se, o sofrimento une o amor porque no nível dos mecanismos neurofisiológicos e da consciência, é a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda, então antes de dizermos amor ou medo, depois disso tem sido amor ou sofrimento. Sim, sim, porque é a mesma realidade. Ou a pessoa pensa em controlar isso, o sofrimento, ou a pessoa desaparece. Nesse momento, há amor. Então, se hoje há algum sofrimento, é que o personagem ainda está lá. Irmã, sim, mesmo se isso me levasse? Então, isso não é para entender, é uma mecânica que está em ação na energia de todos, não energia, crença, não crença, caminho espiritual ou não caminho espiritual, e todos nós temos em torno de nós irmãos e irmãs ou maridos, mulheres, crianças que vivem nesta leveza, nesta espontaneidade, eles são obviamente muito mais leves do que aqueles que mantêm uma busca ou crenças, sejam elas quais forem. Assim que houver uma crença hoje ou um hábito, sejam eles quais forem, eles causarão sofrimento. Há apenas você, tanto que você persiste em querer acreditar que é o outro que faz você sofrer, contanto que você persiste em acreditar que as circunstâncias de sua vida não estão adaptadas, ou que seu humor você evita ser livre. É exatamente o mesmo processo, ou seja, você ainda está em algum lugar identificado com sua história e seu personagem. Mas aí, chega-se a uma nitidez, se quiser, que se repete desde anos, desde BD em 2012, mas hoje, atinge uma agudeza e uma experiência vivida cada vez mais poderosa, mas, mais uma vez, não é nenhuma punição, nenhuma retribuição, nenhum karma, é simplesmente o jogo entre o que é efêmero, o simulacro e o que é realmente o que você é. Você não pode compor hoje. Então, no momento, como já disse, você não pode ter o rabo entre duas cadeiras, é um ou outro. Hoje, é mais do que isso. Você não pode mais compor com seu personagem. Ou você está no personagem e sofre de um jeito ou de outro em qualquer nível, ou você não é mais aquele personagem, e você não pode mais ser afetado por nada, nem a culpa nem remorso, questionamento, mente, humor ou qualquer outra coisa. E você pode ver que é como o nariz no meio do rosto em sua própria experiência e, por isso, novamente, repito, não há nada a culpabilizar, nem a se sentir culpado, mas você ainda é responsável por isso que você cria, desde que você é o mundo, e você é toda a criação. Se, dentro desta forma, hoje, há um elemento de desequilíbrio de qualquer tipo, é inútil dizer vem disso ou daquilo, ou vem de meus genes, ou vem do meu pai, vem da minha mãe, vem disso, desde que tudo é você. Ou seja, você não aceitou que você fosse ao mesmo tempo nada, que fosse humilde, e ao mesmo tempo que você fosse tudo. É mais uma vez um problema de aceitação, não é um problema de compreensão. Você não pode entender isso. Ou você aceita isto, ou você não aceita isto, e isso é sua consciência que decide aceitar, não é inconsciente. A aceitação é um ato real quando você aceita que você não é nem este sofrimento, nem este corpo, nem esta doença, nem esta vida, nem nada deste mundo, nem nada que passa. Sim, nesse momento, você é realmente livre e esta liberdade, não é só nos conceitos, nas ideias ou pela experiência vivida das energias, é também na liberdade em relação a este próprio corpo e a sua própria história, e não pode haver doença, não pode haver problemas, não pode haver desequilíbrio. Ela não existe, exceto, é claro, se você tiver que morrer, e você estiver no fim da vida. Naquele momento, você pode fazer que um câncer seja qualquer coisa, mas seja qual for a idade, quando você é livre livre, livre do corpo, livre do mundo, livre de tudo. Não há mais nenhuma regra que possa ser válida. Não há mais moralidade ou crença que possa sustentá-lo. Você é totalmente autônomo e totalmente só, mas os outros são você, então não importa, você está sozinho. A noção de solidão não significa mais nada.
Você sabe que tudo isso, enquanto vivo, é realmente uma cena de teatro, algo que passa, não tem substância e não tem realidade. O sofrimento, de fato, hoje está relacionado ao peso que você dá, e você dá ao seu próprio cenário, à sua própria vida, e não à vida, e quanto mais os dias passarem, mais ela será óbvia. Ou você é a sua vida com todos os sofrimentos inerentes ao caráter, qualquer que seja o sofrimento, ou você é livre. É por isso que foi dito, amor ou sofrimento, e que o jogo da inteligência da luz, através do fogo por fricção, irá levá-lo ao ponto de ruptura de todas as formas possíveis. Em outros lugares, no nível coletivo, é isso que vai acontecer. Sempre foi dito, no momento do evento, não haverá nada. Nada será visível, pois estaremos no paraíso branco. Você não será capaz de controlar o corpo, você não será capaz de controlar mais nada. Ou você se reconhece no que está lá, ou você luta e é a diferença entre aqueles que sonham de novo, e aqueles que não sonham mais. Aqueles que já não sonham não terão diferença a partir de hoje em suas vidas. Aqueles que resistem, que se opõem, ou que ainda acreditam ser esse personagem de uma forma ou de outra, experimentarão sofrimento, resistência, mas isso também os trará de qualquer maneira. Como eu disse, ambos os lados da mesma moeda, levará ao amor, mas na verdade é muito mais agradável estar livre aqui nas condições atuais, do que sonhar para esperar até o fim do sonho para ser livre. Mas qualquer desequilíbrio, qualquer sofrimento só pode levá-lo à verdade, e não havia outro caminho para os irmãos e irmãs que, tudo está escrito, é você quem escreveu o roteiro mesmo antes da criação, para viver em tal estado, em tal circunstância, para encontrá-lo precisamente. Assim, contanto que você incomode seu próprio cenário, você não pode ser livre. Essa é a aceitação também. Essa aceitação, repito, não é apenas mental ou intelectual. Bem, ok, eu não me perdoo, aceito a mim mesmo. Não, é realmente uma transfiguração, uma transubstanciação que ocorre, mas enquanto houver em você a menor inclinação para transformar qualquer coisa, isto é, o que você quer, até mesmo para manter a liberdade, ou para manter no fogo do Sagrado Coração, já é um apego. A transparência, como dissemos, deve ser total. Falar de acolhida, de aceitação, mas não é uma palavra vã, não é uma ideia no ar, é realmente a realidade do que deve acontecer até que você não esteja sacrificado, contanto que você não diga, Pai, eu coloquei o meu espírito em suas mãos desde que você é o Pai. Você não pode ser livre se considerar um Deus externo. Você não pode ser livre se você considerar que amanhã será melhor. Você não está no momento presente. Vai até onde? Até que você entenda que a solução é apenas no momento, e não em outro lugar, e que é um entendimento inteiro que está relacionado à experiência também. É o momento em que você desiste de toda pretensão, toda inclinação, todo objetivo, e toda ideia ou sentimento de estar incompleto, ou ser imperfeito, ou ter que adquirir qualquer coisa. O amor é uma restituição, é um presente permanente, não é uma aquisição. Ser amor é dar-se totalmente em cada minuto de sua vida, isto é, você descobrirá que, se há momentos em que você se privilegia trazendo para o outro de alguma maneira, você não pode ser livre. O outro de hoje, novamente, é só você, mas você realmente vive isso. E contanto que você considere que você é mais importante que qualquer outro, você não pode ser livre. Sem mencionar o ego espiritual ou outro, isto é, em algum lugar, há uma falsidade na concepção ou na criação de sua vida, desde que eu te lembro que nós nascemos aparentemente, todos, lá, a anomalia primária estava presente. Isso é diferente para crianças que nascem e são nascidas desde o final da anomalia primária. Então, na época, falava-se de criança índigo, criança cristal, diamante infantil. E filhos nascidos desde o final da anomalia primária, ou seja, desde maio-junho do ano passado, são crianças livres, elas permanecerão livres. Eles não carregam a anomalia primária. Eles são os únicos, carregamos a memória de qualquer forma da anomalia primária, isto é, a memória da separação, mesmo que ela não esteja mais ativa hoje.
E é este círculo vicioso de se crer separado, quando não existe mais separação, que cause sofrimento, e você não tem como entendê-lo, ou nem mesmo desembaraçar o cabelo, as crenças, os problemas pessoais da história, e tudo. É simplesmente aceitar esta verdade que te faz verdadeiro. Mas você não pode confiar em seu caráter, isto é, esta aceitação é feito, eu diria, na borda da consciência e da superconsciência, e da consciência de ser e não ser, como foi dito, no coração do coração. É claro que a fase pode ser dolorosa, pois você sentirá essa pressão muito forte no centro do coração. Você pode até mesmo sentir o chakra do coração. Você é livre, tenha a certeza de ser livre, sempre foi dito. Você tem certeza, entre aspas, de estar livre da criação, mas o que você está passando está relacionado à não resolução. Mesmo que haja certeza de liberdade para todos, você ainda está um tanto ligado à ideia de ser uma pessoa, ou à ideia de ser uma história. E você pode ver isso em sua vida se, assim que houver uma referência ao passado, houver pessoas que falam o tempo todo sobre seu passado. Se você falar sobre seu passado, não poderá ser livre. Como você quer estar no momento? Se você está expressando sua história, seu passado, suas lições passadas ou qualquer outra coisa, a verdadeira liberdade não pode ser sobrecarregada com histórias de qualquer tipo, o mais agradável e o mais desagradável. A verdadeira liberdade não pode ser baseada em qualquer comparação ou discriminação. Assim, todo o jogo da consciência e da consciência neste momento de forma coletiva, é trazê-lo de alguma maneira, e inevitavelmente a este último encontro face a face entre o simulacro e o sagrado. É o que nós vivemos, neste cruzamento, neste momento, mas durante essa travessia, há coisas que se encaixam, seu corpo de eternidade está lá, e então percebemos que durante a travessia nós sabemos muito bem que não somos esse personagem, mas há restos de apegos que nomeamos por 1 ano e meio, hábitos, a necessidade de nos referirmos ao passado, ao dia seguinte que vai encobrir a realidade que está lá, isto é, essa alegria, essa felicidade. Mas a felicidade não é para aqueles que a procuram, não é para aqueles que experimentaram vibrações, que se elevam em vibração, é para aqueles que aceitam o caminho da infância. Isto é para dizer, o caminho da infância é estar totalmente inserido no momento. Mas quando digo totalmente inserido no momento presente, você não pode estar pensando no amanhã, ou não pode estar referido-se a algo que aconteceu ontem, ou em sua história sem ele. Você está poluindo o instante presente. O momento presente é livre de qualquer referência, é o momento em que você está disponível, é o momento em que você se acolhe, e se acolhe totalmente. É o mesmo que o sacrifício, é o momento em que você realmente se entrega. Contanto que você não tenha se dado a si mesmo, você guarda algo para si mesmo, e que algo que é guardado para si mesmo, para você ou para o ego, impede a liberdade. Essa é a diferença entre irmãos e irmãs que mantêm as visões, a consciência, é claro, mas seja o que for que digam, ou seja o que for que reivindiquem, estão apenas sofrendo. O momento presente não pode confiar em nada, nem mesmo na ideia da libertação da Terra ou de um evento coletivo por vir. É por isso que nos dizem o tempo todo que somos o evento, o resto, o cosmos, Nibiru, a êxtase, o chamado de Maria são apenas a consequência do evento que estamos vivenciando. Silêncio. E, novamente, o que estou lhes dizendo aqui é perfeitamente explicado hoje pela astrofísica, física, teoria das cordas, emaranhamento quântico, mas também pela arquitetura da teoria mesmo do cérebro. Enquanto houver sofrimento, é que você não se liberou, se posso dizer, ou você não deixou de ser livre desse sentimento de individualidade, a ideia de ser uma pessoa. Eu vos expliquei quando você faz o movimento de respiração ternária, quando você toma certos enterógenos, quando você faz certos tipos de acidente vascular cerebral, ou você vive certas experiências, você descobre que você não existe, que tudo isso é um sonho, um pesadelo. É a verdade, e também se junta ao que foi perguntado ontem, não sei quem se pediu uma em relação ao absurdo da vida, mas precisamente quando você realmente e concretamente vê
Mas é precisamente quando você realmente e concretamente vê o absurdo de sua vida e criação, que você é livre. E é quando você está na alegria. É porque você vive o absurdo do que está acontecendo, seu corpo, sua vida, sua história. Lembro-lhe que, mesmo em confinamento, quando você morre, a sua história não é nada, absolutamente nada. Mas esse ego nunca pode aceitá-lo. O ego existe apenas porque pensa e acredita ser imortal. O orgulho espiritual existe apenas porque acredita estar ligado ao karma. Tudo isso está no reino das crenças que infelizmente se imprimem no corpo. É o mesmo para as religiões, como para qualquer grupo espiritual. A única verdadeira liberdade é depender de nada e de ninguém, muito menos de si mesmo. Como dissemos e como repetimos o tempo todo, não é a pessoa que é libertada, é você que está livre da ideia de ser uma pessoa. E contanto que você dê peso através de sua experiência que é verdade, uma dor, um sofrimento, um estado de humor, uma emoção, uma história. Como você quer ser livre? Sim, você vive vibrações, vive experiências, vive estados, mas não há permanência. A permanência dessa felicidade, essa apoteose da ressurreição, ocorre apenas quando, real e concretamente, você aceita e quando é sacrificado. Mais uma vez, este momento é localizável entre todos. É por isso que há um ponto de ruptura, porque não pode ser progressivo. O que é progressivo é a progressão na ideia de progredir. Sobe em vibração, a expansão da consciência, sim, isso é real. Mas em algum momento tudo isso tem que parar. Tudo que você segura, segura você. Tudo que você acredita, te trava. Tudo que você procura, isola você. A única solução é o momento presente, Ikinuk, aqui e agora. Este é um momento em que você passará por todas as facetas da personalidade, da história. Mas se você mantiver uma lembrança de si mesmo, se você mantiver uma projeção de qualquer tipo, não haverá permanência. A permanência é para todos, é claro, felicidade, mas ainda há coisas, como eu disse, nessa travessia, há fios invisíveis que o prendem, que você mesmo criou. Isso é o que você tem que aceitar. Não há custo, não há culpado. Não há mosquitos, não há vírus, não há doença hereditária, não há micróbios, não há leis sociais que se mantenham à sua frente. Essa é a verdadeira liberdade que não é um conceito, uma energia ou uma vibração. Você é livre até da sua consciência como de todas as consciências. Sim, Pascal. Irmão. O que eu acho engraçado nesta história é que mesmo quando você se livra da sua história pessoal, do seu personagem e de tudo isso, você está na alegria. Mesmo essa alegria é uma ilusão porque não há nada de fato. Sim, não há alegria. Irmão, sim, não há alegria, não há nada e estamos apenas testemunhando isso, e tudo. Sim. Você é a testemunha e você é o autor. Irmão. Então, é realmente engraçado essa história, na verdade. Irmã, mas a alegria ainda é uma felicidade interior, ainda é. É essa felicidade interior. Irmã. E esse é o sentimento de conexão também. Porque você falou de solidão e muitas vezes as pessoas confundem solidão e isolamento. O que é totalmente diferente. Porque a solidão é algo que você pode procurar com prazer, precisamente não há interação. É claro. Irmã. Estamos totalmente de acordo com você, não há peso, não há pressão. Enquanto o isolamento é esse sentimento de diferença, esse sentimento de rejeição, sim. Irmã. Este sentimento de fora, muitas vezes ameaçando a si mesmo, em seguida, não estamos de todo na mesma experiência. Sim. É por isso que a alegria nua, nas questões que houve ontem, na alegria, a alegria é uma coisa, mesmo nua, sem objeto, sem sujeito, mas num dado momento de qualquer forma, está prevalecendo, é o grande silêncio. Ou seja, naquele momento, até a alegria não significa nada, nem o aba significa nada. Tudo que podemos dizer é sem sentido. Lá você está livre de tudo. Sim, claro. Então, é mais uma felicidade total, como eu disse, é o momento em que não há nada que está em excesso, e nada está faltando.
Este é um momento em que a transparência é total, onde tudo passa sem ser interrompido. O que cria sofrimento é parar o que está passando por você. É por isso que falamos sobre aceitação. Se você é capaz de aceitar totalmente o que está presente. E assim, como eu disse, estar na não reação, o que não significa passividade ou negação, é nesse momento que você passa pelos sofrimentos, pelas doenças, pelas histórias e tudo mais. E você percebe que tudo isso nunca existiu. Mas enquanto houver algum lugar, mesmo que não tenha sido visto, uma forma de apego, seja qual for, para a manifestação, mesmo sem falar da materialidade, mas para a manifestação, seja qual for, você não é livre. E hoje, é claro, mesmo que haja espaços de liberdade, tudo na vida, nas circunstâncias de sua vida, coletivo, em todos os níveis, traz de volta isso. Nós fomos muito ajudados pelos cetáceos, a liberação dos códigos-fonte porque os guardiões do sonho, como se chamam, entenderam em novembro do ano passado, que a humanidade estava pronta. Então, eles começaram a cantar, como dizem sobre a liberdade, que acompanhará as trombetas, a música do céu, Nibiru, a êxtase, o paraíso branco, finalmente tudo que tem sido evocado por muitos anos. Mas mesmo assim, pertence à história. Irmã, sim, então também queria intervir um pouco porque você diz, não se refere ao passado. Mas, eu concordo completamente com você desde que este passado não está desativado, então ele realmente irá retreinar sua própria energia, sim. Lembre-se de que, na neurociência, assim que você pensa sobre o seu passado, até eventos muito felizes, você reage a ele no presente. É uma constante do cérebro, você não pode evitar. Irmã, então, a partir do momento em que permanece, certamente uma memória, mas que não altera nada, apesar de tudo, percebo que quando se fala, então, não digo falar sobre isso com emoções enquanto isso, vamos admitir que tudo isso está limpo. Ainda traz outras pessoas que de repente, sim. Irmã, essa é a palavra que você usou. Exatamente, eu me pergunto. Sim. Irmã. Por muito tempo, podemos reintroduzir uma espécie de sim, traz ressonância, simpatia, uma forma de reconexão. Mas em algum momento, você tem que aceitar que não há nada para se reconectar. Devemos aceitar que nunca existiu. Ela pertence ao sonho. Irmã, eu concordo. E este é um momento em que você aceita que você é livre, não antes. Ou seja, o seu momento presente é poluído até por uma lembrança feliz, uma lembrança, um hábito. Mesmo que fosse uma lição, mesmo que fosse algo de importância capital para você, você se desviou do momento presente. No momento presente, quando você vive a felicidade, nunca há elementos memoriais. Mesmo que existam memórias, elas nunca são mencionadas, nunca são pensadas e nunca estão presentes. Mas você vê agora. Por exemplo, se eu pegar meu caso. Eu nunca espontaneamente, emergi memórias de ontem ou do meu passado. Você pode usá-lo se precisar de uma circunstância específica. Mas é precisamente esse vazio, mesmo em relação à minha memória pessoal, que me faz livre. E você percebe isso espontaneamente, quando você está em êxtase, quando você está no fogo do Sagrado Coração, que mesmo os elementos duros e agradáveis, não faz nenhuma diferença, e além disso é uma lei dentro do cérebro. Isto é, assim que você pensa no passado, você o reativa no presente, e o presente não é mais livre. Não é a espiritualidade ou a minha experiência que diz isso, é a evidência material de como o cérebro funciona. Ou seja, se num dia, sem o conhecimento do seu próprio livre-arbítrio, você começa a falar do seu passado e até de eventos muito agradáveis, também é pior do que eventos muito desagradáveis. Você os reinstala no presente e se fecha para a liberdade. Quando dizemos que um momento presente é liberdade total, não pode ser colorido por uma memória ou por qualquer projeção. Então, o mecanismo projetivo existe, desde que o mecanismo de memória exista, e você até mesmo fale sobre ele sem prestar atenção, você não está livre. Isto é, você ainda não viu que você é colorido pela história, pela noção de progressão, pela noção de transformação da evolução.
Mas como eu disse, não há mais aba, do que pessoas, do que entidades, do que criação, planetas, estrelas, qualquer coisa. Tudo isso é um sonho. E este é o único lugar onde você pode se reconhecer completo e completamente. E é preciso um peso, mas gigantesco. Porque aqui você só pode perceber, não apenas o amor, mas podemos senti-lo sem sermos livres. Ágape, isso é feito para isso. Mas isso não é mais amor. Não é mais a sabedoria. Irmão, de fato, quando você diz, quando falamos sobre nosso passado, não somos livres. Mas você, quando você se refere à paixão de Cristo, você não é enganado de fato, Claro. Irmão. Mas isso não impede que você mencione de qualquer maneira. Eu menciono isso, absolutamente, mas menos em meses. Cada vez menos, mas é claro que sai, mas não é minha história pessoal. Irmão, sim. Você me ouviu falar sobre minha história pessoal um dia. Irmão, mas não. Você já me ouviu falar, além de discutir de vez em quando, em algum lugar falando sobre qualquer coisa na minha vida ou no meu passado. Nunca. Isso nunca toca. Não é que eu me oponho ou algo assim, é porque vejo que nunca está lá. E essa verdadeira liberdade, ela está lá. Se eu quisesse me sustentar, confio no conhecimento, mas o conhecimento está nos livros. Foi o que aprendi, foi o que eu estudei. Esse é o meu cérebro, não minha mente, mas minha biblioteca. Você vê, mas não é minha biblioteca pessoal. Nunca me refiro ao meu momento presente a uma circunstância do passado. Eu nunca comparo meu amor atual com um amor passado. É impossível. Irmã, mas não é isso. Irmão, mas não. Mas é claro, mas quando é feito como parte de um testemunho, é diferente, na verdade. Sim, claro. E você pode invocar qualquer passado, se não for o seu passado. Mas mesmo assim, torna-se cada vez mais leve, ainda que, de fato, eu ainda faça referências que possam nos lembrar alguns momentos da vida de Cristo ou de outras pessoas. Mas minha história pessoal, eu nunca falo sobre isso. Não porque é um segredo, mas porque não está lá. Ela pertence ao sonho. Irmão, sim, claro. A presença final, a felicidade pertence à verdade. E você tem que entender que mesmo que você não veja, é uma lei neurocientífica. O cérebro funciona assim, quando você pensa no passado, você o reativa no presente. Com o efeito Kirlian, isso foi demonstrado há mais de 30 anos. Mas agora, com descobertas, com imagens cerebrais funcionais, é óbvio. Aqueles que vivem em liberdade são pessoas totalmente inseridas no momento presente. Ou seja, é assim que distinguimos, com imagens cerebrais, aqueles que estão em delírio, delírio místico, falsidade e aqueles que são verdadeiros. Aqueles que são verdadeiros, têm sistematicamente ao nível da imageologia cerebral, edema cerebral na área Iki-Nunk. Ou seja, o córtex sensório-motor, a área da linguagem, a área de Broca e a área de Wernicke que estão na fissura de Rolando, exatamente nas estrelas Iki-Nunk. Do mesmo modo, alguém que vai morrer, ao nível do edema, medicina integrativa de Hammer, encontramos o mesmo edema ao nível das estrelas Iki-Nunk, isto é, a fissura de Rolando. Então, é algo concreto que é encontrado dentro da estrutura do cérebro. E o rompimento do mito da individualidade, como eu o chamei, o fim do ego, é o momento em que o encapsulamento de todos os centros de identificação em si produz. Foi isso que eu lhe ensinei, entre aspas, desde o primeiro dia para fazer o movimento ternário da respiração, porque ele não precisa de palavras, ele não pensa, ele faz tudo. E essa é realmente a chave final. Mas também é preciso estar lúcido de que, quando você revive um momento passado, mesmo com uma lembrança agradável que está ensinando para você, você não está mais no momento. E você vive mesmo antes de viver essa permanência. Cabe a você descobrir que, assim que mencionar uma lembrança, até mesmo uma história empolgante que o tenha servido, entre aspas, lição ou aprendizado, comparado ao que está acontecendo hoje, você está fora de sintonia. E isso se traduz em um sentimento. Claro que posso fazer referências ao passado, à história, ao sonho, mas não à minha história pessoal.
Isso também foi, independentemente de todos os testes que ocorreram no ano passado, ainda foi largamente iniciado e estabilizado por cetáceos. Basta lembrar que hoje, quanto mais simples você é, mais espontâneo você é, mais você aceita tudo o que acontece sem fazer perguntas, mais oportunidades você tem de viver essa felicidade. Quanto mais você se pergunta sobre qualquer coisa, eu nem sequer falo sobre pesquisa, eu estou falando sobre questionamento lá. Você não pode estar livre se perguntando sobre qualquer coisa. E assim, você vê claramente no curso de seus dias. Há alguma pergunta? Sim, há dúvida sobre como você se veste ou como você paga seus impostos. Sim, isso é normal. Mas comparado com a verdade, não. Se houver algum questionamento em relação à verdade, você está se colocando à distância. Novamente, isso não é um problema, nem pesquisa nem elucidação, é um problema de aceitação. É realmente a noção de aceitação, não é apenas no sentido psicológico do termo, é no sentido real e concreto. Você aceita seu estado. Isso vai muito longe. Porque mesmo quando você está com dor, física ou psicologicamente isso não importa, você aceita isso. Basicamente, realmente. Se você aceita, descobre que não é isso. Isso não impede a cura mais uma vez, mas é o princípio físico-químico de aceitação central neurológica que o torna livre. Não é mais nada. Este é um momento em que você substitui todos os neuromediadores da personalidade, ou seja, noradrenalina, dopamina, serotonina e acetilcolina, pela ocitocina. Nesse momento, você toma banho em um banho de felicidade. É um pouco como o que acontece com as mulheres quando elas estão amamentando. Em algumas mulheres, a amamentação desencadeia um estado de felicidade indescritível. Eu não sei se são todas mulheres, mas mulheres que vivem sentem isso. O que acontece naquele momento? Este é um momento em que seu corpo é banhado em ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Irmã, quando há uma comunhão com a criança, é isso. Isso. Irmã, você está em um prazer palpável. Isso. Exceto que não há criança, não há amamentação, não há bebê, é um efeito treinado, na verdade é você o bebê. Você está dando à luz a si mesmo. E aí você não pode fazer mais perguntas, porque quando está feito, é realmente físico-químico e não apenas pensado, eu aceito. Mas uma aceitação franca e completa e plena e verdadeira. Seu cérebro o verifica instantaneamente, nesse momento ele se desvanece e você vai para o coração, realmente. A grande diferença é que ela não está na vivência, porque todos nós devemos viver a ressonância da rede ágape, ágape, ágape. É realmente na sua experiência mais simples de sua vida cotidiana que isso acontece. Não é em fenômenos místicos, em vibrações ou de outra forma. Você está apaixonado permanentemente. Você não pode fazer o contrário, é o seu estado natural. E aí, você se sente bem, sente e vive que não há mais peso, nem do passado, nem do sofrimento, ou de qualquer projeção, ou de qualquer história pessoal. Você está a cada momento regenerado, e a cada momento livre, até mesmo de sua lenda pessoal, até mesmo de sofrimento, até mesmo memórias felizes como infelizes. É assim que você está disponível no momento. Não é possível de outra forma. E hoje se apresenta com mais e mais acuidade porque a travessia aconteceu. Pode levar 2 dias para, e agora estamos fazendo como foi dito, o luto da nossa história, o luto da consciência, o luto da forma, ainda é um luto em algum lugar. Assim que há uma perda de alguma coisa, mesmo se você quiser se livrar dela, é um luto. Por exemplo, hoje sabemos muito bem que o estresse mais importante para um indivíduo ou é a perda do cônjuge ou uma mudança, transferência. Quer você goste ou não. Mesmo se você estiver feliz em se mudar, ou estiver feliz em se divorciar, ou perder seu marido ou esposa. Isso afeta mais a estrutura do ser humano. Então, é claro, perder hábitos, perder memórias também é um luto. Mas, paradoxalmente, quanto mais o luto é vivido, mais você é livre, e mais você aceita cada vez. Mas devemos passar por esse luto.
Quando eu digo luto, é todo o repositório relacionado ao sentimento de perda, mesmo que seja algo que você queira se livrar. Não altera um mecanismo que ocorre. É uma mudança, não só de estado, não vamos dizer mudança de forma, porque mesmo que o corpo de eternidade esteja presente, é um balão que não serve muito, mas está lá. Então, é todo o luto do evento, é o luto dos hábitos, é o luto de experiências que fizemos há bilhões de anos, experimentar o sonho das formas de acordo com um curso que parecia nos linear, o luto do tempo, o luto do espaço, o luto de todos os hábitos. Então, é claro, o sofrimento aqui ou o luto em si une-se ao amor, e quanto mais você aceita, mais o sofrimento se torna amor em si. E quando digo que realmente não há diferença entre sofrimento e amor, sim, é exatamente o mesmo processo. E o sofrimento só pode levar ao amor. Mas quando você está cansado de passar pelo sofrimento, você sem querer, sem decidir, o sofrimento não terá mais razão para ser, nem sofrimento. Mas você não pode decidir isso. Você pode dar boas-vindas a este estranho, deixe-o manifestar porque a pessoa não pode fazer nada sobre isso. E enquanto você estiver gesticulando de um jeito ou de outro, com a sensação de ter que fazer algo a respeito, bem, é você quem está guardando. Enquanto você pensa que é o resultado do ontem, da sua história, das suas memórias, como você quer ser totalmente livre. É impossível. E é isso que precisa ser visto, sem se opor. E se você ver isso claramente, e se você aceitar isso claramente, você não será capaz de ver que qualquer referência a ontem, ao seu histórico, não pode mais existir. Assim como qualquer projeção não pode mais existir. Você tem que fazer a diferença entre uma intenção e uma projeção. Eu expliquei para você, por exemplo, em relação às reuniões, eu não organizo nada, eles me propõem, eu digo sim e então as coisas são feitas. Eu não preciso colocar nenhuma intenção, vontade ou esforço nisso. Se isso é feito ou não, não mude nada. Como dizem, eu lavo minhas mãos. Isso não significa que eu não me importo, mas em algum lugar é também uma forma de indiferença ao que pode acontecer. Porque você está tão bem nesse estado, que nunca pensaria em mobilizar energia ou esforço para conseguir alguma coisa. Você realmente e concretamente deixa as coisas acontecerem. Tudo acontece sem você. Contanto que você acredite que isso acontece por sua causa ou por sua causa, você não está livre. Você não viu a verdade. Então, é claro, existem abordagens que são feitas por vibrações, pelo fogo, por tremores, mas o último disso está em andamento, podemos dizer. Mas se você também concorda que em algum lugar, significa que você imagina e pensa que em algum lugar existe um fluxo linear. Isso é verdade, é claro, para a pessoa e ao mesmo tempo totalmente falso para quem a vive. Mas, lembre-se, todas essas lições que tivemos dos Melquisedeques, nos últimos 2, 3 anos, na espontaneidade, na preguiça, são essenciais. É por isso que aqueles hoje que nunca viram, como eu disse, que nunca sentiram a menor energia, nunca fizeram nenhuma pergunta sobre nada, bem, eles estão mais disponíveis para viver isso. É por isso que os últimos que serão os primeiros. E se eles não estavam abertos antes, era para proteção. Se eles não estavam interessados em espiritualidade ou o significado da vida, era porque eles não precisavam disso. Eles já eram a vida. Aqueles que mais resistem, é claro, à verdade, são aqueles que embarcam, seja em historias pessoais, ou pior, em cenários espirituais, porque não querem parar de sonhar. Como eu disse, deixe-o sonhar. Não importa, pois todo sonho tem um fim, gostemos ou não. E que esse sonho coletivo nunca existiu. Nunca houve alguém como Bedi disse. Nunca houve histórias, nunca houve uma forma, nunca houve um mundo. E que quando você já aceita, você só pode vivê-lo, e você só pode ver os efeitos. Isso significa que hoje, especialmente neste mês de julho lá, todos nós temos a mesma verdade para viver e, se não a vivemos, é porque colocamos, em algum lugar, nosso pequeno personagem na frente. Luz, o amor é um presente permanente. Não pode ser de outra forma.
Então, tudo que você tem, porque de fato se existe uma memória, é algo que você reteve. E retido também no sentido psíquico como no sentido energético, assim como no sentido do funcionamento do cérebro, você não pode ser totalmente livre. Mas todos nós temos essa liberdade que está aí. Simplesmente, o momento coletivo irá revelá-lo para você. É por isso que foi dito que hoje é amor ou sofrimento. E isso não faz diferença. Ou seja, você pode ter todas as coroas acesas, sentir todas as energias do mundo e, portanto, ter a certeza dessa liberdade, e ainda sentir a dor do personagem, porque, em algum lugar ainda, você acredita nisso. Aqueles que não acreditam mais nisso, não têm mais razão para vivê-lo. Isso é tudo que foi expresso na cocriação consciente, no sagrado feminino, e no sagrado masculino. Mas a cocriação consciente é que você vive agora. Ou seja, você cria sua própria realidade, independentemente de qualquer passado, dependendo do seu comportamento no momento. E é você quem age no momento presente. Mas agir entre aspas no momento presente é estar realmente no momento. Não é para ser considerado como a continuação lógica de uma história, de um evento, seja o que for. Ele não está esperando por um evento externo, mesmo que isso não impeça você, como eu, de ver o que está acontecendo na Terra. É uma ocupação que eu chamo isso, mas eu não faço disso um objetivo. Eu fiz disso um hábito, mas isso não me incomoda, já que eu não olho para mim lá. Eu olho para o cenário, o palco do teatro. Não é o mesmo que olhar para si mesmo. Contanto que você tenha algo para ver sobre si mesmo, você não é totalmente livre. Essa liberdade, como eu disse em 2012, era a liberdade interior da onda de vida, e desde o ano passado, mais e mais, é essa liberdade que não faz diferença entre dentro e fora. Não há interior, não há exterior. Não há alto, não há baixo. Não há mais avançado ou menos evoluído. Não há formas, não há mundo. Tudo que passa não é verdade. Tudo que é movimento é ilusório. Você não o tem no Advaita Vedanta ou na experiência, mesmo no taoísmo foi dito. Lao Tse fala bem. E até hoje, os irmãos e irmãs que a vivem, eu citei, Christiane Singer, há também Jeff Foster, há muitos. A Jeff Foster sua sentença. Não venha falar comigo sobre suas vibrações, suas energias ou sua espiritualidade. Ele está absolutamente certo. Torne-se humano novamente. É claro que todos nós somos apoiados aqui, nas vibrações, na energia, nas percepções, nas visões. Mas em algum momento, tem que parar. Em um ponto, nós construímos um cenário, construímos uma história que nos permitiu encontrar o fio da história, você verá que nunca houve uma história. Quanto mais você aceitar essa noção de momento, mais você concorda em se doar, mais você é real, e mais você é verdadeiro, e mais leve você é. Lembre-se também que foi dito, o caos do mundo está crescendo, e quanto mais o caos do mundo crescer, mais você é livre. Eu também diria que quanto mais o seu caos pessoal for grande, mais livre você será. O caos interior, a doença, o sofrimento, é apenas um pretexto para sermos livres hoje. Não há diferença. Naturalmente, para quem vive a pessoa, há uma diferença infernal entre o fogo do coração ou a ressonância ágape, e o sofrimento. Mas tudo isso ainda é um jogo, tudo isso novamente é filmagem. Hoje, todos nós, e as circunstâncias de nossas vidas pessoais, nos trazem de todas as formas possíveis essa liberdade. Mesmo que não o vejamos, e especialmente se nos opomos ou se não entendemos nada. Isso significa que aceitar não entender nada, é colocar-se no momento presente. Aceitar estar no momento, não é confiar em nenhum evento. É estar disponível. Você não tem mais nada a fazer além de estar disponível. Contanto que você acredite que precisa resolver algo em relação a quem você é, você coloca alguma distância. E eu não estou falando, novamente, obrigações sociais, fazendo um cheque, ou indo para um inspetor fiscal, ou cuidar de seus filhos. Não confunda as duas coisas. Lá, falo dos mecanismos íntimos de quem você é, e dos mecanismos íntimos da consciência. Irmão,
Você pode fazer uma pausa lá, Jean-Luc. Irmão, você pode fazer uma pausa. São 15 para as 12, era isso que eu estava olhando. E talvez tenhamos uma pausa por meia hora. Vamos retomar a segunda parte deste satsang às 12h15, 12h30. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio: Equipe Ágape. Tradução: Edmundo Dantes Pacheco.